Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. É gostoso, gente bonita. O povo de Deus é muito bonito, né? Onde eu fico olhando e falo, eu sou bonita por causa disso. Faço parte dessa família maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e que vamos morar no céu. Amém? Essa é a nossa esperança e a nossa alegria em estarmos servindo ao nosso Senhor. É um prazer conhecer os irmãos. O irmão eu não conhecia, né? Você estava? Foi depois só. Tá. Um prazer conhecer os irmãos. E já conheci a pastora, né? E Deus abençoe a todos. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Jó, capítulo 42. Glória! Jó 42, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Jó é fácil porque é antes de Salmos. Salmos é grande, fica fácil de achar. Último capítulo de Jó, versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos para vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Último 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Amém? Deus! Irmãos, o livro de Jó, não está onde? O livro de Jó, a história de Jó, né? O livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia. E é um livro que nos traz uma história muito importante, a importância até dessa história, da vida desse homem, nós encontramos até sendo mencionada no Novo Testamento. Jó era um homem muito rico. Se nós formos calcular a riqueza de Jó, nós olharíamos Jó como um homem milionário hoje, né? A Bíblia menciona que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Quem tinha um camelo naquela época já era rico. Era como se você tivesse um carro importado hoje, ter um camelo naquela época. E Jó tinha uma frota de camelos, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. E a Bíblia fala que para cuidar de todas essas coisas, Jó tinha muitíssimos servos. Então Jó era um homem muito rico. E os irmãos sabem que a pessoa rica, ela tem muitos amigos, não é verdade? Muitos amigos. As pessoas têm prazer de ouvir a pessoa rica, né? A Bíblia fala que Jó se assentava na entrada da cidade e as pessoas paravam para ouvir Jó.
E a Bíblia no começo, durante o livro, contando a história, nós vemos quantas coisas Jó desfrutava de privilégios devido a ter muito dinheiro, devido à sua posição. Mas o principal de tudo na vida de Jó é que Jó era um homem temente a Deus, era um homem íntegro, e tudo aquilo que ele tinha, ele devotava ao Senhor. Ele tinha 10 filhos e ele sempre fazia sacrifícios aos seus filhos. Era um homem que se preocupava com a sua família. Não vivia só preocupado com o seu dinheiro, com a sua posição, com as suas coisas. Ele se preocupava com a sua família. Ele fazia sacrifícios aos seus filhos e falava: pode ser que os meus filhos pecaram, pode ser que os meus filhos fizeram alguma coisa, então eu vou fazer um sacrifício para os meus filhos pelos seus pecados. Então nós vemos um homem que, além de ser um bom esposo, era um sacerdote do lar. É uma coisa muito importante, irmãos, as qualidades que nós vemos na vida de Jó. Agora, independente, porque não vou me ater ao que houve por detrás, nós vamos fazer de conta que nós não estamos sabendo do que houve. Nós vamos estar como os amigos de Jó, que ontem eu visitava Jó, eu participava das festas na casa de Jó, e agora eu estou sabendo que Jó ficou pobre, eu estou sabendo que Jó está muito doente, e agora eu sou um dos amigos de Jó, e eu senti no meu coração de ir lá visitar Jó. E quando nós imaginamos diante de toda essa riqueza, nós vemos que Jó vai passar por uma crise em toda a área da sua vida. E a primeira crise foi a crise financeira. Jó está em sua casa, recebe a notícia que uns saqueadores sabeus vieram e atacaram os rebanhos. De repente, aquele homem está contando isso: ó, você perdeu tudo. Aí daqui a pouco chega outro e fala: olha, caiu fogo do céu, exterminou todos os outros, a outra parte dos rebanhos. Daqui a pouco ele está terminando de falar, chega outro e fala: chegaram uns nômades e roubaram as juntas de bois, as ovelhas. E de repente, num piscar de olhos, Jó está pobre, perdeu tudo. E aí, quando Jó, eu creio que está quase que tentando capitular, entender o que está acontecendo, aí chega uma notícia: olha, teus filhos estavam banqueteando na casa tal, e houve uma tempestade, um vendaval, um vento muito forte, a casa caiu em cima dos seus filhos, e os seus 10 filhos morreram. Então, crise financeira, crise familiar. Irmãos, esse ano o negócio começou meio pesado, irmão. Estou indo em velório direto. Toda semana é um velório. Uma igreja chama, outra igreja chama. E eu fico imaginando um velório, um caixão saindo de uma casa. Não é fácil. Você já imaginou 10? Você já imaginou como é que ficou o emocional desse homem, a situação desse homem? E esse homem tendo que ter uma posição de firmeza, porque também ele tinha esposa, ele tinha que pensar na situação da sua esposa, o cuidado com a sua esposa. E diante da crise desse tamanho, Jó se vê sozinho com a sua esposa. E aí começa a sua enfermidade. A sua enfermidade diz que estourou feridas no seu corpo. Essas feridas, a Bíblia menciona que era da planta do pé ao alto da cabeça.
E esse homem já não conseguia mais ficar numa cama, não conseguia mais ficar dentro de casa. Ele sentia um calor terrível e ele começava a se coçar. E aquilo começava aquelas feridas começavam a abrir. Glória a Deus. Aquelas feridas começavam a abrir, aquela situação terrível. Então era febre, mau cheiro. Eu creio que era uma dor dilacerante, porque imagina aquilo tudo se abrindo. Então era uma dor dilacerante e as pessoas começaram, aquelas pessoas que tinham prazer de ouvir Jó, prazer de ir nas festas na casa de Jó, prazer de estar com Jó, começaram a correr de Jó. Jó falou, chega a mencionar que o seu mau hálito era tão grande que ele sentia que a sua mulher evitava ele, os seus irmãos evitavam ele, para os irmãos imaginar a situação degradante que esse homem ficou. E aí os seus amigos, 3 amigos, se levantaram de terras longe, não eram de perto, eles se levantaram de terras diferentes, de terras longes, combinaram de ir lá visitar Jó. E aí a gente fala assim, que alívio, né? Diante de tanta crise, diante de tanta dor, diante de tanto problema, pelo menos sobrou 3 amigos. Gostoso, né? É tão bom você ter amigos, irmãos. É tão bom você contar com alguém. É poder você falar, se abrir para alguém e saber que aquela pessoa está te entendendo e está dizendo para você, pode contar comigo. E aqueles 3 amigos, quando chegaram e encontraram Jó naquela situação, eles rasgaram os seus vestidos, sentiram aquela dor tremenda e começaram a chorar. E eles começaram a chorar e não tinha mais condições de falar, não tinha mais o que falar para Jó. E diz a Bíblia que eles ficaram 7 dias sentados no chão, olhando para a situação de Jó e chorando. Mas quando Jó, depois de 7 dias, Jó abriu a sua boca e começou a questionar. E Jó não questionava Deus. Quantas vezes, irmãos, nós, com nossas dificuldades, nós começamos a questionar Deus. Por que estamos passando aquilo? E Jó não foi diferente. Jó falou assim, Deus existe, mas Deus não me abandonou. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Mas eu quero saber por que Deus me escolheu para passar essa situação. Meu Deus da glória. Esse era o questionamento de Jó. Existe tanta gente boa no mundo, mas por que Deus foi escolher eu? Nós não temos mania de falar, existe tanta gente ruim no mundo, por que vai morrer esse bonzinho? Nós não temos essas manias de questionar Deus. Eu fui num velório de uma criança a semana passada, 5 meses. E aí eu estava ali chorando com a mãe. Aí uma irmã falou para mim, irmã, a minha sogra tem quase 100 anos. Está lá em cima de uma cama, gritando de dor, não dá paz para ninguém. Por que minha sogra não morre? Por que Deus vai levar essa menininha tão bonitinha desse jeito? Então, irmãos, nós temos certos questionamentos que nós queremos compreender Deus. Meu Deus. E assim como Jó não se voltou contra Deus, mas Jó, assim como eu e você, começou a questionar Deus. E quando Jó começou a falar, olha, por que eu nasci? Por que o dia que falaram, olha, um varão nasceu, por que o Senhor permitiu isso e não houve um aborto? E começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. E aí eu fico perguntando,
Não somos diferente de Jó, irmãos. Não somos diferente de Jó. Quantas vezes temos questionamentos na nossa vida por coisas por muito menos. Mas eu quero te dizer uma coisa: esses questionamentos na tua vida, para tudo Deus tem uma resposta. Aleluia! Seus amigos, quando Jó começou a questionar, os seus amigos começaram a olhar e falar assim: olha, Jó, você se acha tão bonzinho, você se acha tão justo, mas Deus só castiga o perverso. Deus não castiga os bons, Deus não castiga os justos. E aqueles amigos que estavam ali para confortar e estender as mãos, começaram a acusar Jó. E eu fico me perguntando: como eu tenho sido como amiga? Meu Deus! Como eu tenho sido na igreja do Senhor? Meu Deus, agora! Eu tenho palavra para abençoar, ou eu tenho sempre palavra para acusar? O Senhor começou a questionar no meu coração. Quantas vezes, irmãos, pessoas se aproximam de nós, querendo, esperando algo de nós, e nós só temos o apontar o dedo. Mas nesta noite, irmãos, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Irmãos, meu esposo estava contando o testemunho dele, e quantas pessoas chegavam para minha sogra e falavam assim: olha, esquece do seu filho não é para salvação, ele não tem jeito não. A senhora vê cada coisa que ele faz, o seu filho não é para salvação. E a minha sogra ali firme orando. Meu filho saía, irmãos, para fazer trabalho, meu esposo saía para fazer trabalho em cemitério, em cachoeira, e a minha sogra de joelho dobrado até o meu esposo chegar. E quantas vezes meu esposo chegava e ela estava ajoelhada orando: Jesus, guarda o meu filho. Aleluia! Guarda o meu filho. Irmãos, o que nós temos de paciência? O que nós temos, irmãos, de palavra abençoadora dentro do nosso lar? O irmão estava falando sobre a arca. Onde nós estamos, irmãos? O que nós temos de palavra para abençoar, para instruir, para ajudar? Ou será que nós somos como esses amigos aqui, que só temos dedo para apontar? E aí, irmãos, começou a Jó se justificando, os seus amigos acusando. Um dos amigos chegou a dizer assim: olha, se os teus filhos fossem bons, como você fala, você fazia holocausto, sacrifício pelos seus filhos morreram todos de uma vez, é pecado oculto. Irmãos, quem somos nós muitas vezes para apontar o que é certo e o que é errado? Outro dia eu estava numa igreja e pregando sobre o ladrão da cruz. O ladrão da cruz estava sendo crucificado, sofrendo dores igual Jesus, e ele estava amaldiçoando, insultando. Mas de repente, quando ele olhou para Jesus pendurado ali na cruz, e Jesus estava orando: Senhor, não impute o pecado deles, eles não sabem o que fazem. Aquele ladrão olhou e falou: esse homem é diferente. E nós, irmãos, que posição que nós temos quando estamos em crise, quando estamos com dificuldade? Qual que é a nossa posição? E nessa noite, essa palavra, o Espírito tocou muito profundo no meu coração. Qual é a nossa posição quando estamos em dificuldade? E quando começou, irmãos, aquelas acusações e Jó se justificando, aí uma coisa linda que eu vejo é que apareceu o quarto amigo, Eliú, apareceu. E a Bíblia só menciona esses três. Eliú apareceu. E Eliú falou assim: gente, olha o estado desse homem. Esse homem precisa de misericórdia. E eu quero te perguntar nesta noite: às vezes quando você está diante de algum problema, diante de alguma dificuldade,
Você tem tido misericórdia? Você sabe o que é misericórdia? A tua miséria com o teu coração. Miséria, córdia. Quando as pessoas vêm contar os seus problemas e as suas dificuldades, você tem misericórdia ou você fala, isso foi escolha sua. Olha, você está passando isso? Bem feito. Olha, você merecia era coisa pior. Irmãos, teve uma certa época que um irmão da minha igreja foi preso, até um sonoplasta. E ele ficou ali no Carandiru. Eu não sou criminalista, mas por causa desse irmão eu ia lá. E eu vi coisas horríveis ali dentro, irmãos, do Carandiru. E o diretor do Carandiru era um pastor, ele chamava Pastor Jesus, ali do Belém. E ele me chamava muito para ir nos cultos lá no Carandiru. Lá dentro do Carandiru tinha 3 igrejas. E, irmãos, e quando eu chegava para visitar esse irmão, e aí vinha pessoas, eles saíam da telinha deles, que são enquadradinhos assim, que os presos falam com o advogado, são telinhas assim. Então eu ficaria aqui e aqui seria outro advogado, né? Então o preso largava o advogado dele de lá e vinha na minha telinha e falava assim, eu vejo Deus na vida da senhora. Eu vou passar o endereço da minha mãe e a senhora conversa com a minha mãe, porque a minha mãe não está conseguindo aceitar que eu estou aqui dentro. Eu vou passar o endereço da minha mãe, a senhora conversa com a minha mãe. Aí me dava aqueles papelzinhos. Eu saía de lá cheio de papelzinho. Eu quase nem conversava com o irmão. Eu ficava atendendo o pedido dos outros. Outra hora eles me davam um telefone. E a maioria das vezes que eu ligava era crente. Eram irmãs. E eu pegava e eu ligava e falava assim, olha, eu sou advogado. Estive lá no Carandiru. E o seu filho pediu para me ligar para a senhora. E a pessoa falava assim, só de ouvir a sua voz, a senhora é evangélica, a senhora é crente. Aí eu sou a paz do Senhor, irmã. E a irmã não sabe a dificuldade que eu passo na igreja, com a minha família, porque meu filho está lá. Irmã, me ajuda em oração. Irmã, faça isso por mim. Irmã, faça aquilo por mim. Sabe o que precisa muitas vezes, irmãos? No nosso meio, misericórdia. Aleluia! Misericórdia. Quantas vezes, irmãos, nos postamos de muito santo, muito bonzinho, e aí nos julgamos no direito de estender a mão para aquele que está do nosso lado. Mas em nome de Jesus, nessa noite, sabe o que eu oro muito, irmãos? E gostaria que essa igreja começasse a orar também. Senhor, me faça ver como tu vê. Meu Deus, a glória! Quantas vezes você vê o exterior e você se julga no direito de falar ou fazer alguma coisa, mas o nosso Deus, que conhece o interior, nesta noite vai te clarear muitas coisas na sua vida. É dentro da sua família, é dentro da igreja, e você vai ver coisas grandes e lindas acontecer para a glória do Senhor. Irmãos, um dia meu esposo vai vir aqui contar o testemunho todo dele. Ninguém dava valor no meu esposo. Ninguém dava valor no meu esposo. Era um mundano. Mas a minha sogra orava de contínuo. Eu creio que toda a minha casa será para a glória de Deus. Então, veja além. Veja como Deus vê. E você vai ver milagres acontecer dentro da sua casa. Não tem jeito, para Deus tem.
O nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Mas o que eu quero fechar a palavra nessa noite é quando esses homens aqui, Eliú chegou e falou: esse homem aqui, ele precisa de misericórdia. E quando Eliú estava conversando com Jó e conversando com aqueles amigos, diz que Deus se apresentou num redemoinho. Aleluia. E quando Deus se apresentou num redemoinho, que é o encerramento da palavra, quando Deus se apresentou naquele redemoinho, Deus não veio responder para Jó porque ele estava daquele jeito. Deus não veio contar para Jó a conversa que tinha acontecido com Satanás. Deus chegou para Jó e falou assim: Jó, você se acha tão inteligente, você se acha tão sábio, mas eu quero te perguntar, Jó, onde que você estava quando eu fundei a terra? Meu Deus da glória. Onde você estava quando eu fiz as estações? Tem frio, tem calor, primavera, não é? Onde você estava, Jó, quando eu pus tudo para funcionar, o sol, a lua, tudo girando na órbita, na hora certa, ninguém se bate, está tudo bonitinho, tudo girando. Onde que você estava, Jó? E quando Deus falou: onde você estava quando eu chamei o mar, trouxe o mar à existência e pus o mar e falei: até aqui, daqui para cá é terra seca, o mar só vem até aqui, não vai invadir mais nada. Onde que você estava, Jó? Você é tão sábio. Jó, eu achei tão bonito isso. Jó, você se acha tão inteligente. Tem o avestruz, que é o animal com menos inteligência. Todo animal tem a sua inteligência. E o avestruz é o animal com menos inteligência. O avestruz, ele põe os seus ovos. Aonde ele tiver, ele põe seus ovos. Ele não se preocupa em enterrar, em pôr em caverna, em esconder. Ele põe os ovos e vai embora. Ele não está preocupado se vão pisar, se vão comer, se vão destruir. Ele põe os ovos, em Jó 38 está escrito que ele não se preocupa com os ovos que ele põe. E o avestruz é uma ave, tem penas, é uma ave, só que ela é tão pesada que ela nunca voa. Como que é uma ave e não voa? Só que ela tem tanta força nas suas pernas que ela corre, ela é muito mais veloz do que um cavalo. E Deus explicando tudo isso para Jó. Depois vocês lerem, eu acho tão bonitinho, irmãos, como Deus, Ele sendo o Criador de tudo, Ele vai mostrando os detalhes. Por que Deus estava falando isso para Jó? Porque foi Ele que fez o avestruz. Ele é o Criador de tudo. E aí, quando Deus começou a falar isso para Jó, Jó pôs a mão na cabeça e falou assim: Deus, como eu sou pecador, como eu sou vil, olhando diante de toda a grandeza desse universo, eu não tenho o que falar, eu só tenho que pôr a mão na boca. Quem sou eu? E aí, Deus estava querendo falar assim para Jó: Jó, você é tão sábio, mas você não teve cabeça para condições de sustentar esse universo funcionando. Então eu quero te dizer uma coisa, Jó: eu sou Deus e você pode confiar em mim, porque se eu sustento o universo funcionando, eu tenho condições de cuidar da sua vida. Você consegue, irmãos, olhar para a natureza e ver a grandiosidade do seu Deus e ver como que você é pequeno. Aleluia! E como que você fala: ai, Deus não me
Para com isso, meu irmão. Você é especial para Deus. Você tem um Deus que te ama, um Deus que cuida de tudo e entrega tudo para você. Para de se fazer de vítima. Deus não foi questionar com Jó. Ah, Jó, sabe o que aconteceu? Para com isso, irmão. Para com isso de tanto questionamento. Por que isso, por que aquilo outro? Você tem um Deus soberano que cuida desse universo inteiro. E você faz parte desse mundo que Ele tudo criou para você. E quando Jó, a hora que ele sentiu o tamanho da sua insignificância, ele falou assim: eu sou vil. Eu fico me justificando que eu sou muito crente, que eu sou muito justo, que eu sou muito bonzinho. Meu Deus, eu não sou nada diante de tudo que Deus fez. Aleluia! E aí, Deus se apresentou para ele, agora numa tempestade. Vocês já viram o que é tempestade? Vocês têm visto na televisão, né? E agora não era mais num redemoinho, não. Era agora numa tempestade. E Deus falou assim: Jó, você se sentia poderoso. E eu quero te fazer uma pergunta, Jó. Você tem condições de brigar com um hipopótamo e vencer? Você tem condições? Esse bemote que a Bíblia fala é um hipopótamo. Você tem condições de lutar com o hipopótamo e vencer? Na terra, irmãos, o hipopótamo é um dos animais mais ferozes que existe. Nenhum homem consegue vencer um hipopótamo. E Jó parado olhando, aí o Senhor falou assim: e se você fosse para dentro da água, você tem condições de lutar com um crocodilo e vencer? E aí, o bonito, Deus descrevendo o crocodilo, aquelas membranas do crocodilo se incrustando uma na outra, e o Senhor fala assim: nenhum sopro passa naquele lugar, quem dirá uma espada, uma faca. Você teria coragem e condições de lutar com um crocodilo e vencer? E aí Jó falou assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó estava querendo dizer: Senhor, eu me rendo ao domínio das tuas mãos. Aleluia. Irmãos, quem somos nós para questionar Deus? E eu vejo muito crente, irmão, bravo, muito crente nervoso. Vou colocar Deus na parede. Eu vou ajoelhar aqui e só levanto quando eu tiver uma resposta. Irmãos, para com isso. Para com isso. Creia que você tem um Deus que te ama e que faz tudo por você. Só que Ele é soberano em suas vontades e no seu querer. Verdade. Sabe o que o Espírito Santo falava para mim quando eu estava estudando essa palavra? Deus não tem obrigação de dar satisfação para a gente, não, viu? Aleluia. Sabe por quê? Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. E quantas vezes nós ficamos com tanto mimimi: eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas nesta noite o Espírito de Deus diz para mim e para você: se levante com coragem, se levante com posição de filho de Deus. Sabe por quê? Sabe por que eu fiz questão de fazer essa leitura? Irmãos, Jó estava com febre, fedendo, horroroso. Ele chega a mencionar que as pessoas não conheciam mais ele. Porque imagina, irmãos, o tanto que esse homem andava bonito. Todo rico é bonito, né? Sempre vê. Imagina o tanto que esse homem andava bonito. E agora está ali no chão, né? Horroroso, fedido. Irmãos, passou um caminhão, sei lá, uma jamanta por cima daquele homem, todo quebrado ali naquele chão. E quando ele esperava
seus amigos vêm como é que fala? Dar nas costas dele também. Não, tem que acabar com ele, né? Aí o Senhor fala assim: Jó, agora você vai, nessa situação que você está todo quebrado, você que vai orar para os seus amigos. Meu Deus. Você vai orar para os seus amigos. Aleluia. Sabe o que o Espírito Santo falava para mim? Tem pessoas aqui nesta noite falando assim: eu não estou aguentando mais. Você aguenta sim. Aleluia. Hoje você vai orar pelos seus amigos. Aleluia. Hoje você vai orar por aqueles que estão te perseguindo. Hoje você vai ter força sim. Eu fico imaginando, meu Deus, orar. Olha as coisas que esses homens falou para mim. Jó, você vai orar. Eu vou receber a tua oração. Aleluia. Se você está sem força, o Senhor nesta noite te diz: eu te fortaleço mais um pouquinho, porque a vitória está muito próxima. Aleluia. O último versículo que eu li. E quando Jó orava pelos seus amigos, a sua vitória chegou. Aleluia. Sabe o que eu percebo? Muitas vezes o problema está conosco. O problema está conosco. Irmãos, Deus deu em dobro para Jó. Diz que as filhas de Jó agora eram as mais lindas do momento. As Miss do momento, as filhas de Jó. Tudo em dobro. Sabe por quê? O problema estava nele. Limpou o seu coração. Você acha que foi fácil para Jó orar, irmãos? Deus não tinha respondido o que ele estava perguntando. Deus não estava nem um pouco interessado naquilo que Jó estava perguntando. Deus estava se revelando para Jó. Agora eu te conheço. Aleluia. E quantas vezes, irmãos, precisamos passar por apertos, por dificuldades, para você ver o tamanho do seu Aleluia. Deus. Quantas vezes você precisa passar por dificuldades para você conseguir dar glória a Deus. Irmãos, a coisa que o inimigo luta para a nossa vida é tirar dos nossos lábios a glorificação a Deus. Sabe por quê? Porque na Bíblia fala assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Eu quero uma casa para me mostrar para a minha família que Deus é na minha vida. Não. Se Deus me der uma casa, é para a glória de Deus. Ai, eu quero um carro zero para mim desfilar. E olha, eu passo até no pé de quem for preciso. Não, eu quero um carro para a glória de Deus. Vocês percebem como que Deus precisa muitas vezes trabalhar no nosso coração? Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Nessa noite, fique esta palavra no teu coração. Como temos sido amigos. Como temos sido amigos. Dentro da casa do Senhor, irmãos. Somos família. E é um diz que me diz que, e eu gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano. Ai, eu gosto desse pastor, outro fala mal do pastor. Irmãos, somos uma família. Aleluia. Misericórdia no nosso coração. Aleluia. Se coloquem no lugar daquele aflito. Bem feito. É assim que eu quero mesmo. Olha, é Deus pesando a mão. Para com isso, irmãos. Para com isso. Ore. Ore pela sua igreja. Ore pelo seu pastor. Ore pelos seus irmãos. Ore pela sua família. E se muitas coisas têm pesado no seu coração, ore assim: Senhor, trabalha primeiro aqui.
Trabalha primeiro aqui. Irmãos, tem coisa que fica difícil para a gente orar. Outro dia, cheguei na igreja, a pastora falou, vamos fazer uma reunião ali com duas irmãs. E aí eu nem entrei na igreja, já fui ali para uma sala com a pastora, cheguei lá, duas irmãs do círculo de oração. E aí a pastora falou assim, olha, estou sabendo que vocês estão com desentendimento. Quando a pastora falou assim, uma já virou de lado, assim, para não ficar de frente com a irmã. Aí eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu peguei, já baixei a cabeça, comecei a orar e a pastora começou a falar. E eu fiquei sabendo que você falou isso e você falou aquilo, aconteceu isso e aconteceu aquilo. E eu orando, e a outra olhando para a parede, e a irmã, a outra tentando pedir misericórdia. Aí a pastora falou, ninguém falou nada, aí a pastora olhou e falou assim, você vai pedir perdão agora? Aí ela pegou e falou assim, não vou. Aí, mas vocês têm que reconciliar, vocês estão na igreja, vocês têm que reconciliar. Aí ela falou assim, não, ela fez de caso pensado, e então ela fez porque ela quis, então não vou pedir perdão. Aí a pastora pegou e falou assim, eu sou a mais velha ali no círculo de oração, né? Irmã Márcia, faz elas pedir perdão. Aí eu olhei para a cara delas e falei assim, olha aqui. Quem pede perdão é porque o Espírito Santo tocou no seu coração. Adianta eu falar perdoa e perdoa? Não. Tem que partir do seu coração. Vou fazer uma oração para você agora. E o que o Espírito Santo fazer mudar o seu coração, aí você vai fazer. Quando eu falei eu vou fazer oração, a irmã assustou. Não precisa oração. Eu falei, não, precisa e vou fazer agora. E quando eu já fui pro lado dela, ela já começou a chorar. Eu falei, o Espírito Santo já está apertando o negócio aí. Irmãos, o perdão tem que ser do nosso coração. Não adianta eu falar, tem que ser assim. É do seu coração. E nessa noite, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, na sua vida. E você, aquela pessoa que te incomoda, você vai começar a olhar de maneira diferente. Aleluia! Você vai começar a olhar de maneira diferente. O Espírito Santo vai te mostrar outras posições. Aleluia! E sabe o que vai começar a acontecer? As bênçãos vão ser encaminhadas para a tua vida. Aleluia! E o nome de Deus vai ser glorificado. Aleluia! Que parta de nós, irmãos, que parta de nós o trabalhar de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Glória. Às vezes não foi a palavra que você queria. Estou vendo umas carinhas meio triste, mas eu quero te dizer nesta noite, foi a palavra que o Senhor mandou para você. E você receba da parte do céu esta palavra. E você vai ver mudanças na sua vida a partir de hoje. Deixa essa palavra trabalhar no seu coração. Irmãos, eu fui pregar em Passos, ele estava comentando e eu me lembrei. E eu estava ministrando e quando eu chamei umas pessoas na frente para orar, veio umas pessoas na frente e o Senhor falou para mim, chame aquele moço de barba. Eu peguei e falei assim, aquele moço de barba, vem aqui, eu quero orar por você. E o moço, ele fez cara de gozação e depois eu fiquei encarando ele, aí ele veio pro corredor e ele quis ir embora, sair. Aí ele deu uns 2 passos e eu parado olhando. Ele deu uns 2 passos para ir embora e voltou no corredor e veio. E quando ele veio, eu peguei e falei para ele, tem uma grande mágoa no teu coração. Tem uma grande tristeza no teu coração. E o Senhor vai quebrar agora. E a partir de hoje, você vai ter uma nova vida. Aí eu orei por ele e ele foi embora. Quando nós voltamos, uns 4 meses, né? Nós voltamos lá.
Depois de uns 4 meses nós voltamos. Quando eu estava estacionando o carro na frente da igreja, ele parou o carro dele do outro lado e começou a gritar: pastora, olha eu aqui, pastora. Aí eu olhei e lembrei dele, ele estava do mesmo jeitinho de barba, né? Aí ele me abraçou e começou a chorar. Pastora, a minha vida mudou aquele dia que a senhora orou para mim. Eu tinha uma mágoa muito grande do pastor, porque na hora que eu mais precisei financeiramente, o pastor falou que a igreja não ia me ajudar. E eu saí da igreja e saí falando mal do pastor, falando mal da igreja. E naquele dia a minha esposa me agradou muito para me vir na igreja. E a senhora pregando e eu tirando a maior da cara da senhora lá no banco, falando alto, e eu estava até incomodando as pessoas. Mas quando a senhora mandou eu vir para frente, e eu nem vi ele falando nada, quando a senhora mandou eu vir para frente, eu falei: meu Deus do céu, que medo, o que essa mulher vai fazer? E quando eu cheguei na frente, que a senhora falou que era esse perdão que eu tinha que liberar para o pastor, e eu falei: isso é impossível na minha vida, eu tenho um ódio muito grande dele. E a senhora orou e eu fui embora. E quando eu cheguei em casa eu não dormia. Eu ficava rolando para lá e para cá e lembrando as coisas do pastor. Quando foi de manhã, eu saí para trabalhar e falei: não dá para mim trabalhar sem ir lá pedir perdão para o pastor. E quando eu cheguei lá na casa do pastor, 7h30 da manhã, e cheguei e falei para o pastor: pastor, aquilo que aquela irmã falou que eu tinha que pedir perdão era para o senhor. Eu tenho um ódio muito grande do senhor, porque aquele dia o senhor não me ajudou. O pastor abraçou ele, começou a chorar, falou: mas nunca imaginei que você tinha raiva de mim. E aí o pastor se abraçaram e celebraram ali. Ele pediu perdão para o pastor reconciliou com ele. E agora quando eu voltei, ele já era obreiro na casa do Senhor. E ele falou: irmã, se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, talvez eu iria até para o inferno. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. A minha casa é reconstruída. Então, muitas vezes, irmãos, são coisinhas no nosso coração que atrapalham a nossa caminhada. Mas isso é o trabalhar de Deus com você. E nessa noite, receba esta palavra para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, eu vou estar orando. Aleluia. E eu creio, pastor, que para o ano de 2023 tem muita coisa linda para acontecer aqui. Eu creio. Tem coisa muito linda para acontecer aqui. Tem vidas aqui que serão honradas. Oh, aleluia. Lares aqui que serão preenchidos com a glória do céu. Aleluia. Casas serão transformadas e as bênçãos alcançarão a casa do Senhor Jesus. Creia que esse ano será ano de vitória. Vitória. Aleluia. Oh, glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, nesta noite ministrei a Tua palavra e quero, Senhor Jesus, entregar conforme Tu puseste no meu coração. E eu creio que haverá grandes vitórias para esta casa, porque a Tua palavra tem poder. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra penetra onde não podemos alcançar. Tu conheces mentes e corações, e vidas serão transformadas para a glória do Teu nome. Senhor Jesus, abençoa a vida dos Teus filhos, o Teu pastor aqui neste lugar. Senhor Jesus, engrandece, Senhor Jesus, enriquece a alma, a mente, o coração do Teu filho, Senhor. Abra os céus, mostre a Tua glória, Senhor.
Senhor, e que o teu filho possa caminhar triunfante para a glória do teu nome. Eu exalto, eu magnifico o teu nome, porque tu és fiel e poderoso. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.